calamidades e dos perigos do nosso tempo, convém nós analisarmos estas mensagens reveladas à irmã Helena Aiello, que viveu na Itália, tendo nascido em 1895 e faleceu em Roma em junho de 1961. Ela tinha ingressado como noviça num convento, mas como ela estava muito enferma, as religiosas a enviaram para morrer na sua casa. Entretanto, naquele estado de enfermidade, Jesus Cristo lhe apareceu e lhe curou. Mas acrescentou que em cada sexta-feira santa de todos os anos, ela sofreria as penas da paixão. E foi assim que aconteceu, pois em toda sexta-feira santa ela suava sangue e as marcas dos cravos apareciam no seu corpo, e tudo isso desaparecia milagrosamente no sábado santo. Helena fundou uma congregação religiosa de irmãs dedicadas à contemplação da paixão. E ela foi uma mística favorecida por inúmeras mensagens da parte de Deus, com profunda afinidade com o segredo de La Salette e com a mensagem de Fátima. Foi a partir de 1949, no decorrer de toda a década de 50, que ela teve o conhecimento profético das calamidades do tempo atual. E ela ouviu o próprio Senhor lhe dizer: o homem se rebelou contra Deus. Não só na alma dos adultos, mas nas próprias crianças se encontra a imoralidade. Por isso, a ruína e a morte tombarão sobre o mundo. O mundo será destruído pela guerra. A Rússia será queimada. O mundo estará numa guerra terrível que será um grande castigo que desabará sobre a humanidade. Pois esses governantes iníquos das nações estão todos fora da lei da Igreja. O mundo tornar-se-á um grande vulcão de fogo e uma torrente de sangue, e a maior parte dos homens será destruída, pois todos estarão indefesos. Em 1951, ela recebeu também esses avisos sobre a degradação moral que estava, naquela época, infestando todas as esferas da sociedade. Então o Senhor lhe dizia: o fedor dos vícios subiu até a minha presença. Esta sociedade perversa e dissoluta. Esse pecado de impureza se transformou numa arte sedutora e diabólica, e a maior parte dos homens vive na lama. Esse pecado atrai a ruína e a morte. A juventude é perdida pelo escândalo e a desordem atinge a vida conjugal. Os homens não reconhecem mais o seu Deus, mas o Deus deles é o pecado, o prazer e tudo que é desonesto. Esse mundo só poderá salvar-se com sofrimentos e com a oração. E o Senhor também lhe advertiu sobre os 3 dias de trevas, dizendo que seria um terrível flagelo, jamais visto na história da humanidade, que duraria 62 horas, 3 dias e 3 noites. Os cadáveres cobrirão toda a terra. Então as trevas cobrirão a terra, porque estará dominada por Satanás. Virá pela manhã e será precedido por um terrível furacão de vento que abalará tudo. Depois o próprio Jesus Cristo aparecerá numa nuvem e se ouvirá um brado de justiça. Todos tremerão de pavor. Na sequência desse brado, densas trevas envolverão toda a terra e se desencadeará uma tremenda tempestade de fogo que queimará os ruins e os malvados. Verão cair em pedaços fumegantes as carnes dos corpos dos ímpios. Todos procurarão cavernas para se proteger
mas será em vão. Os pecadores serão destruídos, mas as almas dos devotos do meu Santo Rosário não morrerão, mas padecerão uma grande dor. Todos verão todo esse cenário com a alma agoniada, e o céu se tingirá de vermelho, e a tempestade será de fogo no mundo inteiro. E também, nestas mensagens dirigidas à irmã Helena, foram-lhe reveladas todas as calamidades que atingiriam a Igreja. De fato, Cristo Nosso Senhor lhe dizia que até a sede do seu vigário seria ultrajada. Ele também disse: o demônio desencadeou a mais terrível batalha contra Deus e a Igreja, e levou muitas almas pela via da perdição. Então, nisso nós reconhecemos que esta batalha contra a Igreja seria feita de duas formas. Primeiro, por fora, ou seja, através dos ataques que eram dirigidos a toda a estrutura da Igreja e a hierarquia da Igreja. E depois, através desta infiltração, esses ataques foram realizados por dentro da própria Igreja. E é por isso que estas mensagens também vão afirmar que a Igreja será ferida por dentro e por fora. E também dirão: falsos profetas circundam o Cristo na terra, quer dizer, o Papa. Essas almas me ferem mais do que os pecadores. Então quer dizer que naquela época, na década de 50, os falsos profetas já estavam em torno do Papa Pio XII para desencadear o seu plano maldito de ocupação da estrutura da Igreja Católica. E por isso diz também nas mensagens: a Rússia destruirá a melhor parte da minha grei. Esta passará pela purificação, que será o mais grave flagelo da história do mundo. Então, de fato, esse flagelo não é outra coisa senão a ocupação dos agentes comunistas nas próprias fileiras da Igreja Católica, destruindo muitos daqueles que estavam a serviço de Cristo e fazendo com que todos os organismos da Igreja começassem a trabalhar para o comunismo. E por isso Nosso Senhor também se queixava dizendo: as igrejas estão desertas, as almas consagradas deixam-me sozinho no tabernáculo. Poucos são os que me amam. Ele dizia também: a igreja será muito atormentada, e uma terça parte dos homens se salvará. A hora presente é uma das mais terríveis para a humanidade. Meus ministros não pregam mais o Evangelho. A Rússia espalhará novos erros em todo o mundo, promovendo a guerra e a perseguição contra a Igreja. Roma será punida. A Rússia elevar-se-á por cima de todas as nações e plantará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. O comunismo vai destruir os direitos da Igreja depositária do Santo Evangelho. Suas forças são poderosas, difunde seus erros, suscitando guerras, revoluções e perseguições contra a Igreja. Então nós vemos aqui, claramente nessas mensagens, que, de fato, essa profecia se cumpriu. E a Rússia, ou seja, o comunismo, já plantou a sua bandeira vermelha na cúpula de São Pedro, desde o momento em que João 23 assumiu aquele governo da Igreja como um usurpador a partir de 1958. E, de fato, foi a partir desse momento que toda essa estrutura que estava ligada ao comunismo foi penetrando em todas as fileiras da Igreja, suscitando a difusão dos seus erros.
Então nós vemos que ainda hoje é esta mesma Rússia comunista que atua na pessoa de Putin, mesmo que tenha uma outra fachada. Se engana a pessoa que pensa que João Paulo II ajudou a destruir o comunismo, pois de fato todos eles, desde João 23, que foram papas ilegítimos, foram aliados do comunismo, até que chegasse o momento onde Bergoglio, adepto da teologia da libertação, que colaborou em todos os tempos com o comunismo, mas que ao mesmo tempo colaborou com a ditadura na Argentina para exterminar os padres jesuítas comunistas que ali trabalhavam. Então, de fato, às vezes nós vemos essas aparentes contradições, e foi por isso também que João Paulo II condenou a teologia da libertação. Porque para eles é necessário que exista uma aparência, ou seja, uma contradição aos olhos daqueles que não entendem a realidade dos fatos, para que eles se mantenham no poder. Por isso, dizia a mensagem de Cristo dirigida à irmã Helena, que Roma deverá pagar pelos seus erros e pelos seus graves pecados. E diz também que a sede do vigário de Cristo será humilhada. Então tudo isso se refere àquilo que nós estamos vendo hoje. Pois Cristo advertia, dizendo, o Papa sofrerá muito, será como uma agonia lenta e assim ele cumprirá sua peregrinação terrestre. Então nós estamos falando do Papa Pio XII, nós estamos naquela ocasião, na década de 50, e Cristo avisou que ele sofreria muito, como de fato ele sofreu. Entretanto, em seguida, o Senhor vai dizer que o leão rugindo avançou sobre a cátedra de Pedro para difundir os seus erros. Então foi a partir do momento em que os inimigos da igreja conquistaram esse posto, ou seja, chegaram ao cargo do papado, que eles conseguiram dissipar os piores erros usando da própria autoridade que seria de um papa. Por isso diz ainda a mensagem que o fel da Rússia envenenará todas as nações. A Rússia soltará todas as forças do mal sobre todas as nações e em um dado momento destruirá a maior parte da minha grei. Esta passará pela purificação. E Satanás marchará no meio de suas fileiras e Roma será gravemente castigada. E diz também, a igreja será ofuscada. Então isso combina com a mensagem de La Salette que dizia, a igreja será eclipsada. Então quer dizer, quando se fala da Rússia, nós estamos falando dessa estrutura de poder que o comunismo conseguiu dominar para levar todas as nações ao serviço de Satanás. Então essas mensagens dirigidas à irmã Helena nos falam da perseguição desta chamada contra-igreja que vai se instalar dentro da própria igreja. Ou seja, é uma seita secreta, modernista e comunista de infiltrados que estão destruindo a igreja do seu interior. Como destacava muito bem o Papa São Pio X no seu motto próprio Sacrorum Antistitum, que dizia, já não estamos mais, como num primeiro momento, diante de adversários disfarçados em pele de ovelha, mas com inimigos descarados dentro da mesma casa, que, estando de acordo com os principais adversários da igreja, têm o propósito de destruir a fé. Tratam-se de homens cuja arrogância frente à sabedoria do céu se renova todos os dias e se julgam no direito de retificá-la como se estivesse corrompendo. Querem renová-la como se a velhice lhe tivesse consumido e querem dar-lhe novo impulso e adaptá-la aos gostos do mundo, ao progresso, aos caprichos, como se a fé se opusesse ao bem da sociedade. Então aqui, de fato, São Pio X
mostrou muito bem qual era a ação desses adversários que já estavam dentro da mesma casa no começo do século XX e que depois, a partir de João 23, tomaram o poder, justamente com essa arrogância de querer subverter a própria sabedoria do céu e achar que podiam renovar a igreja, achar que podiam adaptá-la aos gostos do mundo e ao progresso, como se a fé fosse uma oposição ao bem da sociedade. Então, tudo isso nós vamos perceber claramente a partir do momento em que João 23 assume de forma usurpada o trono de São Pedro. E justamente no discurso da abertura do Concílio Vaticano II, ele dizia: parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Então, esse tal João 23 foi articulador desse concílio, que abriu as portas para o mundo e se negou a condenar o comunismo e a condenar os erros que os papas, seus antecessores, tinham condenado. Então, por isso, nós percebemos que se cumprem essas mensagens e nós estamos diante de um grande momento de calamidade, na medida em que percebemos que os inimigos tomaram posse daquela estrutura que antes pertencia à Igreja Católica. Então, de fato, na tarde do dia 12 de outubro, naquela ocasião da abertura do concílio, os observadores russos chegaram a Roma. E foi ali que os bispos ucranianos, quer dizer, aqueles bispos que eram católicos, que estavam unidos ao Papa e que queriam a santidade da Igreja, ficaram indignados e redigiram um documento em que manifestavam a sua amargura pela ausência de um único sobrevivente dos 11 bispos ucranianos que foram perseguidos pelo regime comunista. E justamente naquele momento, João 23 permitia a presença desses 2 observadores russos no Concílio Vaticano II, desconcertando os bispos da Ucrânia e fazendo com que eles se sentissem humilhados pela presença daquela igreja cismática que estava em plena união com o regime comunista, como se nós estivéssemos nos esquecendo dos sofrimentos da igreja ucraniana. Então, tudo isso agora se relaciona com esse problema dessa guerra e dessa tensão que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, porque, de fato, a Ucrânia sempre foi um símbolo e um paradigma desta união com a verdadeira Igreja Católica. E nesse manifesto, os bispos da Ucrânia diziam que esse ato de João 23 não pode ser considerado um ato de caráter religioso e eclesiástico, mas sim um ato contaminado de finalidades estranhas à religião, com um acordo que ele está fazendo com o regime soviético. Mas, de fato, o padre Palau, no século XIX, ouviu o próprio Satanás se gloriando das suas proezas e clamando numa alta montanha: por causa do crime de deicídio, tenho sob minha jurisdição a Palestina e o povo judeu. Por meio de Maomé, apresentei batalha em diversas regiões da África e parte da Ásia e venci. As coroas da Grécia e da Rússia me pertencem por justiça. Pelo protestantismo eu consegui fazer apostatar a maioria dos reis da Europa. E ultimamente, escrevendo na minha bandeira o título Revolução, fiz uma insurreição geral na França, na Espanha e na Itália. O que é que vos sobrou? A sociedade humana me pertence por direito, e todas as nações se renderam a mim e apostataram da Igreja Católica. Eu fiz tremular minha bandeira revolucionária e todos os reis da terra se emanciparam de vossa lei. Então, esse brado de Satanás, que o beato Francisco Palau
escutou ali, meados do século XIX, resume de forma impressionante cada acontecimento histórico que fez chegar a essa situação de apogeu, de crime, de apostasia e de revolta contra Deus que nós estamos observando hoje. Então, de fato, o demônio pode dizer hoje que todas as nações se renderam a ele e apostataram da Igreja Católica. E nós agora vemos se cumprir também a profecia do Apocalipse, que vai mostrar esses 10 chifres, que são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que receberão por um momento o poder real com a besta. Então quer dizer que a besta, ou seja, essa nova ordem mundial que está sendo agora organizada, está para ser definida através desse conflito que está sendo realizado na Rússia. Uma vez que se delinear todo esse quadro e toda essa situação geopolítica, então nós vamos ver o anticristo se apresentando com o ideal da fraternidade humana e da paz. Então vai se cumprir aquilo que os inimigos da igreja sempre planejaram, ou seja, de fazer promover revoluções, guerras e epidemias para reorganizar o mundo em torno do projeto que eles tinham a fazer. Então, para a irmã Helena foi dito: esses avisos não devem ficar sepultados, mas devem ser conservados zelosamente, a fim de que a nova geração, ou seja, aqueles que vão sobreviver dos grandes flagelos, saibam que os homens e os povos foram avisados a tempo para retornarem a Deus. E é interessante também que no contexto dessas mensagens, a irmã Helena viu o Papa ser morto. Depois, viu também que Nossa Senhora se aproximava dele e os homens que estavam em torno dele caem mortos por terra. Então Nossa Senhora reergue o Papa, toma-o pelo braço e o cobre com seu manto. Então nessa visão nós podemos ver também, como nós vemos em outras profecias, a restauração do papado no fim desse período de apostasia. Então guardemos no nosso coração a esperança de que após esses sofrimentos e essas grandes calamidades, nós estaremos participando da restauração da igreja com a restauração do papado. E uma vez que isso acontecer, veremos também a sociedade cristã florescer em torno do trono do pontificado, para que Deus seja novamente louvado e glorificado na terra e que Satanás seja amarrado pelas mãos de São Miguel Arcanjo. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.